Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para o nosso encontro no domingo, para refletirmos, estudarmos e nos esclarecermos conjuntamente. Então, hoje nós iremos nos debruçar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, no seu item 9, a verdadeira propriedade. Lembrando que estamos aí em vias de retornar com nossas atividades presenciais, nossa palestra pública está retornando aí, em breve nós nos encontraremos pessoalmente. E para que isso aconteça, estão sendo tomadas algumas providências, e assim que nós tivermos uma data marcada, será divulgado. Então acompanhe as nossas redes sociais, Centro Espírita Bezerra de Menezes Areias, no Facebook e no YouTube, e fique por dentro aí das nossas novidades, assim também como das nossas postagens, de nossas palestras, nossas mensagens. Curta, compartilhe e aproveite todo o nosso conteúdo. Então, para iniciarmos nossa reflexão de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogar a Ele e a Jesus, bem como aos nossos benfeitores espirituais, que nos amparem, nos auxiliem, para que as lições debatidas hoje possam encontrar guarida em nosso coração, possamos, a partir delas, seguir e nos mirar nos exemplos do nosso Mestre Jesus. Assim seja. Então, a lição de hoje, intitulada A Verdadeira Propriedade, é do Espírito Pascal, e ele inicia assim: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real, assim como nos advertiu o apóstolo Paulo na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, Paulo nos diz: é sabido que nada trouxemos a este mundo, e assim também é certo que dele nada levaremos. E Pascal continua: que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, né? Assim como nos disse Paulo lá. É só isso que a gente traz, é o que são os bens do Espírito que nos acompanham por toda a nossa eternidade. Aquilo que é transitório, as posses, os bens materiais, encontramos aqui quando chegamos, somos usufrutuários deles, mas não na hora da nossa partida, do nosso retorno ao mundo espiritual, nós não retornamos com nada disso. E Pascal continua: eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. E aí é nossa responsabilidade adquirir esses tesouros da alma. Pascal explica aqui, depende apenas de nós, de voltarmos ao mundo espiritual quando chegar a hora do nosso retorno, mais ricos ou mais pobres, não depende de ninguém, não depende dos bens materiais que aqui acumulamos ou deixamos de acumular. Isso é, os bens do espírito. Somos artífices do nosso destino, somos construtores, temos em nossas mãos o material que Deus nos ofereceu, para que a partir daí nós construamos a nossa evolução espiritual, para que quando saiamos aqui do mundo espiritual, nós possamos ter cumprido o nosso objetivo da reencarnação, que é voltarmos para lá, para o mundo espiritual, melhores do que aqui chegamos. Isso, Pascal explica aqui nesse texto, que depende unicamente de nós, como é que nós vamos tratar essas questões, como é que nós vamos saldar as nossas dívidas aqui e retornar para lá mais ricos, mas não mais ricos de bens materiais, ricos desses valores do espírito, que é o que estamos aqui hoje reencarnados
por obra e graça da misericórdia divina, para reparar, refazer e evoluir. E Pascal continua. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. E aqui ele faz uma analogia para quando a gente vai fazer uma viagem. Se a gente vai viajar, por exemplo, para um local de praia, de sol, o que é que a gente vai colocar na nossa bagagem? Vamos colocar roupa de banho, vamos colocar protetor solar, hidratante para tratar a pele. E se a gente for viajar para um local frio, aí aquela roupa já não vai mais servir, o protetor solar não vai mais ser útil naquele local, a roupa de banho também não. Então, para o local frio, a gente já vai precisar de outro tipo de bagagem. A gente vai precisar de roupa de frio, de agasalho, de cobertores. E é isso que ele vem nos advertir. Quando for a hora de retornarmos ao mundo espiritual, o que nós precisamos ter na bagagem, o essencial para que lá tenhamos uma vida confortável, que nós consigamos sobreviver de uma maneira legal, de uma maneira confortável e que lá nós nos localizemos bem, são os valores morais, aqueles do nosso espírito. E como é que a gente desenvolve isso? Desenvolve isso através da caridade e do amor ao próximo. E aí surge o questionamento. Mas se a gente não tem aqui posses, bens materiais, para que a gente possa praticar a caridade, como é que eu faço para desenvolver esses valores que o Pascal fala que são indispensáveis para a nossa viagem de retorno ao mundo espiritual? E que depende disso o nosso bem-estar lá, do outro lado do mundo. E aí a gente vê nos ensinamentos da doutrina espírita, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que existe a caridade material e a caridade moral, que não é necessário que a gente tenha recursos materiais de sobra para que a gente socorra o nosso irmão e para que a gente pratique a caridade. Porque a caridade não é só material. A caridade é ouvir uma pessoa quando está necessitada de falar. A caridade é perdoar quando alguém nos ofende, quando a gente se sente ofendido por alguém. A caridade é calar quando a gente tem razão, mas para não magoar, não ferir o outro, a gente prefere calar. Todas essas coisas são o que constitui a nossa bagagem espiritual do espírito. Tudo isso que a gente constrói aqui, através da nossa reforma íntima, através do nosso autoconhecimento, é o que levamos para lá, está aqui nessa mensagem. E aí, acerca disso, nós temos no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, uma lição que nos fala sobre esses valores. E a lição intitulada A Lição do Essencial. Então, Neio Lúcio diz: discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que não se transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. São quando a gente coloca, essas inquietações surgem quando a gente coloca os bens materiais acima dos bens espirituais, quando a gente se atormenta por querer ter isso ou aquilo, quando a gente dá mais valor às conquistas materiais do que às conquistas do espírito, e a gente vive nessa ansiedade, nessa inquietação desnecessária, porque essa ânsia de possuir o melhor e de ter sempre mais nunca passa. Sempre quando se adquire algo, a gente sempre mira lá na frente e quer mais, e quer o mais novo, e a tecnologia não para de evoluir, e para a gente acompanhar isso, a gente vive nessa inquietação, nisso que eu costumo considerar como um tormento voluntário. E Jesus continua: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos,
dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias. Revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito. Ao vê-la passar, tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao alto mar, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada ao porto próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem dama abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam junto dela, exclamou: "Meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil." O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: "A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar as contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas." Então, a lição de Jesus, contando a história dessa dama, nos chama a atenção para que nós possamos refletir o que é que nós estamos considerando como essencial, como diz a lição de Neio Lúcio. A lição é essencial. O que é que a gente considera essencial? E o que é que a gente considera útil, como essa dama? Estamos já nesse patamar em que ela diz que o filho é o que ela possui de mais precioso. E com a comida, o farnel que seria necessário para eles atravessarem aquelas horas até o porto mais próximo é o que ela tem de mais útil. E nós o que consideramos essencial em nossa vida? É trocar de carro? É juntar dinheiro? É querer garantir para os nossos filhos e deixar para eles uma vida confortável? Não que isso seja um objetivo a ser condenado, mas isso não pode ser o essencial na nossa vida. Isso não pode ser o principal e o motivo para que acordemos todo dia. Não deve ser isso que queremos conseguir, porque já vimos aí, Pascal já nos advertiu o que é que vai ter relevância no mundo dos espíritos. E aí Pascal continua aqui no Evangelho. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha.
Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem. Mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará: quanto tinhas sobre a terra? Que posição nela ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Nós temos aí, no livro Nosso Lar, o exemplo do nosso irmão André Luiz, que foi um médico bem-sucedido, rico aqui na Terra, e quando retornou à pátria espiritual, foi para o umbral. Ele tinha prestígio social, ele tinha título acadêmico, ele tinha dinheiro, mas nada disso foi suficiente para, como nos diz Pascal aqui, na nova estalagem, no novo local para que ele viajou, pudesse garantir a ele um local confortável. E André Luiz passou 8 anos no umbral. Todos aqueles bens materiais que ele acumulou aqui na Terra, o título acadêmico, seu prestígio social, isso não é levado em conta no mundo espiritual. E sim, aquele bem que a gente pratica aqui, as nossas ações, o nosso comportamento, isso é o que vai pesar na balança. Isso é o que vai determinar como é que a gente vai estar, a nossa situação no mundo espiritual. E aí André Luiz tem uma senhora que faz as preces para ele. E essa senhora faz as preces em favor dele. E essa senhora era uma paciente que ele nem se recordava que ele atendia, porque atendeu algumas vezes e ela não tinha dinheiro para pagar as consultas. E ele fez isso. E aí ela tinha muita gratidão por ele e sempre fazia preces para o bem-estar dele. E mais à frente, no livro O Sinal Verde, André Luiz tem a oportunidade de nos dizer: o bem que praticas em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então veja, de tudo que ele tinha, de tudo que ele possuía aqui, nada disso ele pôde se valer quando entrou no mundo espiritual. Mas aquele bem, aquela caridade que ele prestou àquela senhora, que ele fez aqui quando encarnado, foi suficiente para que ela, através da gratidão, fizesse aquelas preces em favor dele e lhe causasse algum alívio lá no mundo dos espíritos. Então, o que no final das contas vai ser cobrado de nós não é o que a gente tem, não é o que a gente era, o título que a gente possuía, a posição social que a gente ocupava, mas sim o que fizeste com isso. O que fizeste com os recursos que o Pai te deu para que compartilhasse com os outros, para que contribuísse com o progresso moral e material do local onde te encontravas. E mais, o que fizeste de bom para o outro, o que fizeste para o teu próximo, de posse desses recursos, sejam eles quais forem, se forem muitos, se forem parcos, dentro daquilo que o Pai nos deu, como estamos utilizando esses recursos. E aí Pascal continua: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Então, como é que está o nosso tesouro espiritual? Lembrando que o Mestre Jesus nos advertiu que onde está o teu tesouro, lá se encontra o teu coração. Então, onde é que a gente está deixando o nosso coração? Estamos deixando nos levar pela ganância, pela ânsia de possuir bens materiais? Ou estamos preocupados com a nossa reforma íntima, com o nosso melhoramento, com o enfrentamento dos nossos vícios morais? Por isso que a importância de refletirmos sobre a verdadeira propriedade. É isso, é alcançar o autoconhecimento de o que é que eu estou fazendo com as condições que eu tenho, no local que eu estou, como estou ajudando o meu próximo e como estou ajudando a minha evolução. Quando partir daqui, quando
chegar a data que está lá carimbada no nosso passaporte, a data de volta. Como é que eu vou adentrar no mundo dos espíritos? Mais rico ou mais pobre do que quando aqui cheguei? Mais rico de valores morais, de valores espirituais. Nós teremos que prestar contas a Deus pelo uso daquilo tudo que nós possuímos aqui na Terra, de tudo que nos foi ofertado, porque esses recursos são para serem utilizados para o nosso aprimoramento moral, para o progresso do mundo onde vivemos, e se deles fizermos mau uso, seremos obrigados a prestar contas e a reparar. Então, nós precisamos vencer as nossas imperfeições para que, quando retornarmos à pátria espiritual, tenhamos cumprido aquele objetivo pelo qual estamos encarnados. Sabemos que estar aqui encarnados é titubear frente às dificuldades, não é fácil para nós, mas temos o exemplo do nosso Mestre Jesus, temos essa doutrina espírita que nos esclarece, que nos aponta os caminhos e que precisamos ter a coragem de trilhar, de enfrentar. Não é enfrentar o outro, não é enfrentar as outras pessoas, é enfrentar nós mesmos, nossas dificuldades, reconhecer que somos falhos, que somos imperfeitos, reconhecer em que precisamos melhorar e, a partir dessa reflexão, traçar o nosso plano de melhoramento. Sabemos onde atacar os nossos vícios, as nossas fragilidades ainda. Então, meus irmãos, espero que essa reflexão possa aquecer o nosso coração e nós possamos a cada dia buscar mais o nosso melhoramento e atingirmos o nosso objetivo aqui na Terra. Então vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade de estudo, de esclarecimento. Vamos também pedir por todos aqueles que estão sofrendo neste momento, encarnados e desencarnados. Que nossa Mãe Espiritual, Maria, possa acolher a cada um de nós, acalmando os nossos corações, as nossas aflições, e que derrame sobre cada um de nós o bálsamo necessário para o nosso refazimento, nosso encorajamento nas nossas lides diárias. Assim seja.